capítulo 3. Hoje nós vamos para o capítulo 3. Nós vamos ler Mateus 3, do 1 ao 12. Mateus 3, do 1 ao 12. Eu sei que os irmãos acabaram de se assentar, mas se você pudesse colocar em pé só mais um instante, em reverência à palavra do Senhor, depois, prometo, você vai ficar sentado, não vou pedir para você levantar novamente. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 3, capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que não se apaga. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Pedimos, ó Deus Santo, que no nome de Jesus, Teu Espírito possa falar conosco por meio da Tua palavra. Pedimos a iluminação para o entendimento da Tua palavra e pedimos, ó Deus, que nosso coração nessa noite possa receber, ó Pai, como a boa terra recebe a semente para produzir frutos para a Tua glória. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e com o perdão dos nossos pecados. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Na Idade Média, surge uma figura que eram denominados os arautos. Os arautos eram pessoas autorizadas pelo rei, né? Tinham a autoridade real, a autoridade da coroa, para se apresentar diante do povo e transmitir para o povo alguma comunicação que o rei desejava fazer. Então, os arautos iam para as praças, iam para os locais públicos, né, de ajuntamento, e ali eles, de maneira solene, então, transmitiam uma mensagem, declaravam alguma comunicação que o rei quisesse fazer ao povo. Bom, estou dizendo isso, não que João fosse em si mesmo um arauto, mas o papel desempenhado por João nessa passagem nos lembra muito esses arautos. João, ele vai também possuir essa autoridade vinda do rei e com ousadia ele vai comunicar publicamente a mensagem real. Venham todos ao arrependimento porque o reino de Deus chegou. Isso é tão importante que João se apresente ao povo agora pregando e anunciando ao povo as palavras de Deus, porque, note os irmãos, há 400 anos não aparece um profeta verdadeiro em Israel. Há 400 anos o povo está distante de ouvir as palavras de Deus. 400 anos com sede e fome de ouvir a palavra de Deus, até que aparece João. E João prega com ousadia, assim como Elias. Ele se veste como Elias, com pele de camelo, um cinto de couro. Ele também convoca o povo ao arrependimento, assim como o profeta Elias fez no seu tempo. E tudo isso acontece para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Malaquias capítulo 4, verso 5, na parte A diz assim: eu vos enviarei o profeta Elias. Então, essa semelhança não é mera coincidência.
essa semelhança que o autor quer registrar sobre João, né, a respeito de como ele é, como ele se veste, o que ele come, o que ele prega, essa semelhança que o autor registra não é mera coincidência. Ele está de propósito querendo mostrar para nós que Deus está cumprindo aquilo que falou por meio do profeta. Eu vos enviarei o profeta Elias. Nas palavras do próprio Jesus, João é o profeta Elias, né? Não que João fosse uma espécie de reencarnação do profeta Elias, não é disso que está falando, mas o Espírito. João representa esse Espírito que havia no profeta Elias, chamando o povo ao arrependimento, confrontando reis e autoridades do seu povo. Então, João também possui esse mesmo Espírito nele, essa mesma missão, preparando o caminho do Senhor Jesus. É por isso que ele é o Elias que havia de vir para preparar o caminho do Senhor. Isso aparece lá em Mateus, capítulo 11, versos 13 e 14. O próprio Jesus, quando questionado sobre João, em Mateus 11, ele vai dizer, Mateus 11, 13 e 14, diz assim: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é ele, o Elias, que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Então, o próprio Jesus declarou isso a respeito de João. Bom, para a gente poder entender melhor esse texto, eu dividi ele de uma forma bem simples, mas com os versículos saltados, né? Primeiro, quem é ele? Quem é João? O que o texto nos diz sobre quem ele era? E segundo, a resposta a uma outra pergunta, que é: qual era a sua mensagem? Quem ele é? Qual era a sua mensagem? E essas duas perguntas, então, vão nos guiar ao entendimento melhor desse texto. A primeira pergunta é: quem ele era? Quem ele era? Verso 1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, João é, em essência, um pregador. João é, em essência, um profeta. Alguém a declarar a mensagem de Deus ao povo. Como eu disse, vamos dizer, entre aspas aqui, a novidade disso é que, por 400 anos, o povo não ouve mais a voz profética. Então, se apresenta no meio do povo alguém que, de fato, declara as palavras de Deus, e isso chama a atenção das pessoas. Outra coisa que o verso 1 nos chama a atenção é que ele prega no deserto da Judéia. Ele não vai para Jerusalém. Obrigado. Ele não vai para Jerusalém. Ele não vai para os grandes lugares de ajuntamento público. Ele não vai para o templo. Ele vai para o deserto. Ele vai para a região próxima ao Jordão, uma região de um pouco mais de 100 quilômetros, e que de distância de Jerusalém ficava um pouco mais de 30 quilômetros. Então, veja, ele está distante da grande cidade, vamos dizer assim. Mas ainda assim o povo vai até lá para ouvir, porque o povo tem sede de ouvir as palavras de Deus. O povo deseja ouvir as palavras de Deus. É claro, o texto vai dizer para nós que muitos dos que iam por curiosidade para saber sobre João, né? Para ver quem era esse novo profeta que havia aparecido em Israel. Mas muitos iam até João para realmente ouvir o que João tinha a dizer. E eram por ele batizados. Vamos pular para o verso 3. Depois a gente vai voltar no 2. Mas vamos para o 3. Diz assim: porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama onde? No deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele está falando aqui de Isaías capítulo 40, verso 3. Então o autor está dizendo para nós que quando João toma essa decisão de ir para o deserto e começa a convocar o povo a uma vida de santidade, de arrependimento, ele está preparando o caminho do rei. Está preparando o caminho do rei no cumprimento das palavras de Isaías, mas também nos faz lembrar de Josué, capítulo 1. Lembram os irmãos que quando Israel está para entrar na terra da promessa, em Canaã, eles passam pelo Jordão.
E naquele momento de passar pelo Jordão, Josué conclama ao povo ao quê? A que se santifique, a que se purifique, para aquilo que Deus iria realizar no meio deles. Lembram dessa passagem? Quando Josué conclama ao povo a se purificar e a se santificar, porque Deus faria coisas extraordinárias, qualquer semelhança não é mera coincidência. João também está fazendo isso, João também está conclamando o povo a que se santifique na presença do Senhor. Verso 4 vai dizer, João usava roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Bom, por que o autor faz questão para nós de dizer quais as roupas de João? O que isso... por que colocar esse detalhe aqui para nós? O autor está querendo nos mostrar como, de fato, João é o Elias que havia de vir. É o cumprimento da promessa de Malaquias, que viria um mensageiro à frente, que viria alguém à frente, um mensageiro à frente do rei, à frente do Senhor, que viria preparar o seu caminho. E ele está dizendo isso para mostrar que João é esse Elias, porque em 2 Reis, capítulo 1, verso 8, fala que Elias também se vestia dessa forma. A ponto de que quando um general pergunta, um mensageiro pergunta para o general como é que era o homem, e ele fala, bom, ele vestia roupas de pelos e um cinto de couro. O general responde, bom, é Elias. É Elias. Só pela maneira como ele se veste, então o homem já sabia que se tratava de Elias. E aí o autor vai colocar para nós mais essa característica para que nós pudéssemos ver, né, para que seus ouvintes pudessem ver em João esse mesmo comportamento e espírito que havia em Elias. Verso 5 vai dizer, os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele. E aqui eu já expliquei para os irmãos, uma região de mais de 100 quilômetros, só de Jerusalém para cá são mais de 30 quilômetros. Naquela época não tinha carro, não tinha BR-040, então o pessoal, para poder ir até lá, tinha que andar, né? Então imagina, você vai para o culto, né? Pastor João vai pregar, você vai ao culto, você vai andar 30 quilômetros, depois do culto você vai andar mais 30 quilômetros para voltar para casa, né? Pastor, vou para a igreja não. Né? Ainda bem que a gente não tem toda essa dificuldade. Imagina se a gente tivesse, né? Mas o povo ainda assim ia. Por quê? Havia sede, fome, um desejo de ouvir a palavra de Deus, né? E quando se há fome de ouvir a palavra, se vence qualquer obstáculo. Quando se há o desejo de ouvir as palavras do Senhor, a gente vence qualquer obstáculo. Ainda bem que no nosso tempo, e para nós aqui, né, Congonhas é uma cidade relativamente pequena, então dá para a gente facilmente chegar na igreja e cultuar ao Senhor. Mas fecha parênteses aqui, a gente já então entende o que ele quer dizer quando ele fala que os habitantes de Jerusalém, toda a Judéia e região do Jordão, isso fala que uma grande multidão, então, ele está querendo dizer que uma grande multidão de pessoas iam até João para ouvir as palavras de Deus. E no verso 6 ele vai dizer, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele. Note, irmãos, o que assusta, vamos dizer assim, o que chama a atenção do povo aqui, não é o fato do batismo. O batismo já era algo praticado. Só que o batismo era praticado quando os judeus faziam um prosélito. Prosélito é alguém que fosse gentil, que se convertia ao judaísmo. Então, quando uma pessoa de uma outra nacionalidade se convertia ao judaísmo, eles eram batizados. E essa cerimônia do batismo era a maneira como esse prosélito, né, esse novo convertido ao judaísmo, era inserido então nas práticas de culto do judaísmo. Ele era recebido na comunidade como agora um judeu, né, não de nascença, mas de coração e de fé. Então, o batismo já era uma prática. Por que isso assusta as pessoas, então? Por que isso chama a atenção dos líderes religiosos, então, se já tinha batismo naquela época? A questão aqui que assusta os líderes religiosos daquele tempo de João, que é o que a gente vai falar no verso 7, é que João pratica o batismo com judeus. Essa é a diferença. A diferença é, ele não batiza gentios, ele batiza judeus. E isso que choca o povo. Bom, como assim? Nós somos filhos de Abraão
E você está dizendo que nós também temos de nos batizar? Você está nos comparando aos gentios, aos incrédulos? Sim, sim. Em outras palavras, diria João, né? Sim, porque todos precisam vir ao arrependimento. Então isso assusta. Mas eu não quero falar só do susto que esses líderes têm, não. Eu quero chamar a atenção dos irmãos o fato de que eram batizados, porque acho que isso é mais importante ainda do que a estranheza que os líderes vão ter. Como assim, pastor? Pensa comigo, irmãos. Uma coisa era João pregar, outra coisa bem diferente é ele ser ouvido. Você entende o que eu quero dizer? Ele poderia pregar e as pessoas não ligarem, não derem a mínima para o que ele estava dizendo. Agora, outra coisa bem diferente é João pregar, João dizer, olha, vocês precisam se arrepender porque o reino de Deus chegou, e as pessoas dizerem assim, bom, então eu quero, eu me arrependo, eu desejo ser batizado. Porque para isso é necessário que haja fé, que a pregação da palavra de Deus tenha produzido a fé salvadora na vida daquela pessoa que toma essa decisão de ser batizado. Então isso significa, essas palavras também estão dizendo para nós que pessoas criam de fato de coração e abriam o coração para essa mensagem. Elas não ficavam o tempo todo na defensiva, como a gente vai ver aqui dos líderes, né? Mas elas de fato abriram o coração para a mensagem. E é assim que acontece na pregação do evangelho, na pregação das palavras de Deus. A palavra é pregada, a semente é lançada, e Deus vai chamando pessoas ao arrependimento pela obra da pregação. Quem virá? Não sabemos. Alguns dão ouvidos a essa mensagem e abrem o coração. Outros rejeitam essa mensagem também. Mas a mensagem não muda por causa dos que rejeitam, percebe? A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. E aí as pessoas então abriam o coração e eram batizados. Em outras passagens, em outros evangelhos, onde essa passagem é apresentada, vai falar que essas pessoas então confessavam os seus pecados. Elas declaravam os seus pecados, né, os erros que haviam cometidos, e eram batizadas por João. Bom, já entendendo um pouco melhor agora quem ele era, vamos falar então de qual era a sua mensagem. Vamos pensar um pouco melhor sobre a mensagem de João. O verso 2, a gente pulou, agora a gente volta nele, antes de ir para o 7. Verso 2 diz assim, arrependei-vos, pois o reino de Deus chegou. A mensagem de João é uma mensagem simples. A mensagem de João é uma convocação ao arrependimento. É um chamado a um compromisso de vida sincera, honesta na presença de Deus. Essa é a mensagem de João. A mensagem de João não é um compilado de fantasias, de mitos, de jargões, de frases de efeito, de discurso motivacional, não. A mensagem de João é simples. Precisamos nos arrepender porque o reino de Deus chegou. Precisamos nos arrepender. A palavra usada aqui no texto, né, não vou me atrever a pronunciar no grego, mas uma possibilidade de tradução é mudar o pensamento. Em outras palavras, né? Mudar o pensamento, ou seja, vocês precisam mudar a maneira como vocês pensam, a maneira como vocês vêm vivendo, a maneira como vocês têm se comportado. Vocês precisam mudar, ou seja, Deus não está se agradando da vida no pecado, vocês precisam mudar. Vocês precisam dar uma volta ali de 180 graus e tomar uma outra direção, uma mudança de vida. Esse é o chamado da mensagem do Evangelho para o reino de Deus. Porque, irmãos, note, a vida cristã, ela começa com arrependimento. Uma vida na presença de Deus começa pelo arrependimento. É assim que começa. Eu, há algum tempo já, né, eu não lembro exatamente ao certo, mas já tem bastante tempo, eu escutando uma mensagem do pastor Hernando Dias Lopes, ele estava expondo o texto de Efésios, capítulo 2, e ele falou uma frase que eu guardei aquilo na memória, gravei aquela frase. Ele disse assim, ou a nossa vida com Deus começa pelo arrependimento, ou não existe vida com Deus.
E aí eu explico por que ele estava falando isso, porque é forte, né? Ou nossa vida com Deus começa pelo arrependimento, ou não existe vida com Deus. Por quê? Porque no texto de Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, vai dizer que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, a menos que haja em nós arrependimento, nós continuamos mortos. Então, de fato, não existe vida com Deus. Deu para entender? Se não houver o arrependimento, o homem, a mulher, jamais pode ter uma vida na presença de Deus. Então, a nossa vida com Deus começa pelo arrependimento. Por isso, a mensagem de João, ela não é uma mensagem que a gente possa desprezar, ou colocar como uma segunda categoria, ou colocar como uma mensagem menos importante, ou básica demais. Não, a mensagem de João é uma mensagem fundamental. Fundamental, porque a nossa vida na presença de Deus precisa começar pelo arrependimento, por essa mudança de pensamento, por essa mudança de comportamento, pelo abandono das práticas que nos levaram para longe de Deus. Para que aí então Deus possa tratar do nosso coração, para que aí então o Espírito Santo possa mudar a nossa vida. Porque, entenda, irmãos, o fato de nós nos arrependermos, não significa que você pode consertar sua própria vida. Isso é importante que a gente entenda também. O autor, o mensageiro aqui, né, não está dizendo para o povo: ei, vocês podem se limpar dos seus pecados. Ei, vocês têm força suficiente para se purificar dos seus próprios pecados. O autor não está dizendo isso. Porque, afinal de contas, nós não temos esse poder em nós mesmos para nos limpar, para nos mudar a nós mesmos. Então, o arrependimento, ele começa por essa entrega, entende? Não é a nossa força de vencer o pecado por nós mesmos, mas é pela entrega. Eu me entrego para Deus, declarando o meu pecado, confessando que eu não consigo, que eu não tenho força para vencê-los. E aí, então, a força que vem do Senhor age sobre mim. E essa força do Senhor sobre mim me dá força para vencer o pecado. É daí que vem o arrependimento. Porque se nós pudéssemos mudar a nós mesmos, Cristo não precisava ter morrido na cruz. Se eu ou você pudéssemos, de alguma maneira, corrigir a nossa própria vida e nos purificar dos nossos próprios pecados, para que Jesus morreu então? Não tem razão de Jesus ter morrido. Então, o chamado ao arrependimento é um chamado à entrega. É um chamado ao reconhecimento que a nossa vida estava nos levando para longe de Deus. E então eu declaro isso ao Senhor, eu digo: olha, Senhor, eu tenho cometido esse pecado, eu tenho cometido esse outro, e os nossos pecados têm nome, não sei se você sabia disso, mas nossos pecados têm nome, sim. Às vezes a gente chama no genérico, né? No atacadão, né? Senhor, perdoa todos os nossos pecados, né? Para pedir, a gente é sem vergonha, a gente pede no varejo, né? A gente faz aquela lista e vem pedido a pedido, um a um, né? Para pedir perdão, a gente pede perdão no atacado. Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Não é disso que o autor está falando, não. O mensageiro aqui, João, a sua mensagem é um chamado a que você dê nome aos seus pecados e os confesse diante dele. Para que aí sim haja uma vida na presença do Senhor. Para que a partir daí comece a viver uma vida sincera e honesta na presença de Deus. Aí o verso 7, a mensagem de João começa a engrossar, digamos assim. Porque no verso 7 vai dizer assim: mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar que ele batizava, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Bom, eu já expliquei isso aqui, mas vou repetir, né? Acho que algumas coisas a gente vai repetindo para que a gente possa fixar. Quem são os fariseus? Os fariseus são líderes religiosos, mas também os fariseus são uma espécie de partido político, um partido político religioso daquele período. E as pessoas que faziam parte do grupo dos fariseus eram mestres nas escrituras e zelavam muito pelo cumprimento de cada palavrinha, pelo cumprimento de cada palavra. Não só da letra, mas da tradição.
Então, os fariseus eram legalistas em essência, porque eles exigiam do povo não só o cumprimento do que diz a lei, mas um cumprimento da tradição. E a tradição não necessariamente é a palavra de Deus. Deu para entender? Ou não? Sim? Mais ou menos? Vou repetir. Uma coisa é eles exigirem que o povo obedeça à lei de Deus, certo? Outra coisa é exigir a lei e as tradições. E com isso colocando um peso maior do que deveria sobre o povo. Esses eram os fariseus. Já os saduceus, eles iam num caminho oposto. Os saduceus, eles eram de classe alta, né, oriundos, né, de uma classe mais abastada em Israel, originária ali dos sacerdotes. Então, eles tinham uma postura mais liberal. Eles iam afirmar que só o Pentateuco era a palavra de Deus. O restante, você está liberado de cumprir, você não precisa cumprir. Então, tinha uma postura mais liberal. Né? Eram eles também que, por exemplo, acreditavam que não tinha problema que se fizesse negócios pelo templo e enfim, usavam a religião para obter capital político. Então, esses eram os saduceus. Veja que esses dois grupos vão até João. E João não se intimida por estar ali na presença de líderes. João não mudou o discurso. João é incrível, irmãos. João é um dos personagens da Bíblia mais extraordinários. Porque o homem de coragem, ele não se intimidou porque ali no auditório, digamos assim, tinham autoridades, né, dos partidos políticos religiosos mais importantes do seu tempo. Né? Os fariseus e os saduceus eram os dois mais importantes. Ele não se intimidou, não. Ele confronta. Vocês são uma raça de víboras. Chamou eles de cobra. Vocês são tudo cobra. Se morder a própria língua, morre envenenado. Ele está ali confrontando eles mesmos. Diz assim, ó, produzir frutos, verso 8, próprio de arrependimento. Ou seja, a vida de vocês precisa demonstrar por frutos, por obras, por prática, por ação, que vocês se arrependam. Não fiquem dizendo a vós mesmos, Abraão é o nosso pai. Abraão é o nosso pai. Eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. O que eles estão dizendo aqui? O que eles estão fazendo aqui? Lembram que quando Jesus confronta eles no capítulo 8 de João, eles também vão afirmar isso. Nós nunca fomos escravos, somos filhos de Abraão. Né? Eles sempre usando esse argumento, né, do sanguíneo, né, da sua origem, dos seus pais. Bom, somos judeus de natureza, somos o povo escolhido de Deus, somos descendentes de Abraão. Nós já nascemos escolhidos pelo Senhor, já nascemos como povo do Senhor. E aí João está dizendo para eles, isso não é suficiente. Vocês terem nascido num berço privilegiado não é suficiente. A vida de vocês precisa mostrar que vocês possuem arrependimento. Irmãos, essa parte do texto é uma parte também chocante. Por quê? Porque muitas vezes acreditamos erradamente que o fato de termos nascido num berço evangélico ou com determinados privilégios nessa vida já nos garantem uma passagem para o céu. E o que o autor está mostrando para nós é que isso não é verdade. Não basta apenas ter nascido com privilégios. A nossa vida precisa demonstrar que nós vivemos em sinceridade e honestidade com o Senhor. E como fazemos isso? Produzindo frutos de arrependimento. Aí o texto continua, e João é categórico na sua mensagem agora falando sobre o juízo. Verso 10, ele fala, o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo. Aqui João está falando do juízo de Deus, de que eles não escapariam do juízo de Deus. Mesmo sendo filhos de Abraão, eles não ficariam isentos de terem a sua vida inspecionada e, se não encontrados frutos, cortada e condenada. Então João está falando, em outras palavras, olha, o juízo de Deus, ele é iminente. Ele está às portas.
E vocês precisam corrigir a vida de vocês com o Senhor. Verso 11, ele fala: eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. E aqui eu já expliquei, né? Esse batismo, por que ele choca, ele é feito com os judeus. A essência, né, da mensagem é que haja o arrependimento. Então, o batismo ele vem como esse símbolo do arrependimento, porque ele demonstra ali a pessoa submergir nas águas, né, e emergir das águas, é que ela foi purificada de seus pecados. Então, por isso ele fala: eu batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas vem aquele depois de mim que é mais poderoso do que eu. Aqui ele está apontando para Jesus. Para Jesus. Então veja, a mensagem de João começa pelo arrependimento e na sequência aponta para o Salvador. Aponta para o Salvador e digo: eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Humildade no mensageiro. O mensageiro compreende que ele só está carregando uma mensagem. Ele não é o mais importante é o Salvador. É o que vem depois. E aí ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui a ideia é o Espírito Santo remetendo ao Pentecostes, né, a descida do Espírito Santo, e agora quando cada um de nós recebe o Espírito Santo, quando crê na mensagem do Evangelho, mas também o fogo remetendo ao juízo final, ao juízo de Deus. Quando Jesus então vier salgar a terra com fogo, né? E o verso 12, quando fala: ele traz na mão a sua pá, para limpar, e limpará a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro. Olha que palavra importante. Recolherá o trigo no celeiro. O que isso quer dizer? Bom, aqueles que o Senhor recolher como trigo, ele vai guardar para que eles não se percam. Para que eles jamais se percam. Ele está falando da segurança dos santos, da segurança dos salvos. Ele irá nos guardar. Teremos um lugar separado para o Senhor. Mas queimará a palha com fogo que não se apaga. E aí vem um confronto aos incrédulos, né? Assim como essa palavra traz segurança, porque ele vai nos separar o trigo, ele também irá queimar a palha. Ele irá queimar a palha. A justiça de Deus também sendo declarada. Para a gente resumir a pregação de João, eu poderia resumir assim, ia ficar mais simples. Primeiro, ela começa com a declaração sobre a necessidade de arrependimento. Se nós estivéssemos estudando o sermão de João, tá certo? Estamos estudando o sermão de João. Como é que a mensagem começa? Uma declaração sobre a necessidade do arrependimento, a necessidade de arrependimento para uma vida digna na presença de Deus, para uma vida cheia de frutos na presença de Deus. Depois, essa mensagem aponta para Jesus como Salvador, aponta para aquele que vem depois dele como sendo maior do que ele. Terceiro, a mensagem de João confronta e dá segurança conforta e dá segurança aos santos. Ele vai recolher o trigo no celeiro. E por último, ela conforta e dá segurança aos santos, mas depois no final ela confronta o incrédulo, aquele que desconsidera a palavra, a que considere sobre o seu fim. Bom, se ele vai queimar, eu preciso considerar. Se eu não crer nessa palavra, o que irá acontecer comigo no futuro? Então isso coloca um ponto de interrogação na cabeça daqueles que estavam ouvindo e que não davam crédito à palavra de João. Para a gente resumir, qual a grande ideia, qual a mensagem que está sendo transmitida para nós nessa noite à luz desse texto? A vida na presença de Deus começa pelo arrependimento. Essa é a grande mensagem que esse texto está trazendo para nós. Uma vida na presença de Deus começa pelo arrependimento. E eu quero propor aqui 3 aplicações para a gente, para a nossa vida, à luz desse texto. 3 coisas para a gente pensar como prática diante desse texto. A primeira, o primeiro passo para nós nos reconciliarmos, ou seja, fazer as pazes com Deus, é nos arrependermos dos nossos pecados. Só poderemos viver de fato na presença de Deus quando formos sinceros e honestos a respeito das nossas transgressões.
Deus sabe que não temos forças em nós mesmos para nos libertar ou purificar dos nossos pecados. Por isso Ele espera que nos entreguemos a Ele em confissão e arrependimento. Pois assim o sangue de Cristo nos purifica dos pecados e o seu Santo Espírito nos dará a força necessária para vivermos na sua presença. Eu espero que isso tenha ficado claro ao longo da exposição também. A segunda, eu acho que é mais um suspiro meu. Talvez um desejo do coração do pregador. Mas eu penso que esse texto também nos dá uma sensação de que como seria bom na história da igreja se nós tivéssemos sempre e com frequência pregadores como João Batista, que não ocultassem do povo a necessidade de arrependimento, que dissessem a plenos pulmões que não é suficiente termos nascido em lares cristãos, que não nos contentássemos apenas com a religião, mas que produzíssemos frutos de um relacionamento sincero com Deus. Pregadores que não roubassem para si as honras e as homenagens, mas que apontassem diretamente a atenção do povo para Jesus. Veja se isso não seria bom. Pregadores que não escondessem do povo o perigo de viver no pecado, por conta do juízo e da condenação eterna, e que também dessem a esperança devida aos crentes do lar eterno, que falassem da salvação eterna e da pátria celestial que nos está reservada, do celeiro onde Ele nos guardará por toda a eternidade. Quem dera as nossas igrejas estivessem repletas de mensageiros que, como João, preparassem o caminho para a volta do Senhor. Quem dera nós também fôssemos como ele. Quem dera nós fôssemos como João. E por último, produzir frutos de arrependimento não é uma maneira de comprarmos a nossa salvação. Produzir frutos de arrependimento é uma maneira de demonstrar que nós de fato nos arrependemos dos nossos maus caminhos e que desejamos agora viver na presença do Senhor. É isso que significa produzir frutos de arrependimento. Não quer dizer que Deus deseja que você tente barganhar com Ele para comprar a salvação, não. Mas é a maneira de você dizer isso com um fato e com um gesto de verdade para Deus. Deus, eu realmente me arrependo do meu pecado. Eu realmente me arrependo do meu pecado. É por isso que eu estou tomando essa outra direção aqui. Porque eu quero mostrar para o Senhor que eu estou arrependido do que eu fiz. É isso que significa produzir frutos de arrependimento, que a nossa vida possa produzir a 30, a 60, a 100 por um para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Vou pedir ao irmão Josué que nos ajude. Nós vamos cantar o hino 395. Pedir ajuda aí ao Alan.